Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a você, amigo, amiga. Bom dia a todos que acompanham sempre o programa Não Desista aqui pela Record TV. Muitas são as pessoas que têm enfrentado situações dificílimas e às vezes você tem que se mostrar forte. As pessoas olham para você e pensam que você está bem, mas na realidade só mesmo Deus e você é quem sabe realmente o que você tem passado. Você é que sabe o que tem vivido e Deus acima de tudo, porque as dores que você carrega na sua alma são muito grandes, são muito intensas. Você já recorreu a tantos sítios à procura de uma solução e não encontrou. Você é aquela pessoa que quem olha para você acha que está tudo perfeito, está tudo bem, acha que você está a viver uma vida maravilhosa, mas você sabe que não. Você sabe como tem sido as suas noites, noites sem dormir, preocupado com os problemas, a ansiedade tem tomado conta do seu coração e às vezes você se sente perdido, sem saber o que fazer, qual a direção a seguir, qual decisão tomar. Sabe quando a pessoa se encontra no meio de uma encruzilhada, ela não sabe qual a direção, não sabe se segue, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se retorna. Ela simplesmente não sabe. Você perdeu as rédeas da sua vida, o controle da sua vida. Você não tem mais o domínio da sua vida. Hoje você é aquela pessoa que vai vivendo o dia a dia, deixando as coisas acontecerem por si, porque você não tem nenhuma expectativa, não tem perspectivas de dias melhores. É como dizem, você vai tocando a vida, né? Vai levando a vida, mas sem aquele pensamento, aquela esperança de que o amanhã venha a ser melhor. Mas nós estamos aqui para dizer a você que tem jeito para a sua vida, que tem solução, que tem saída. Você pode ficar livre desse problema, dessa depressão, você pode ficar livre dessa situação. Queria que você acompanhasse agora com bastante atenção essa matéria que vamos colocar. Verifique aí se isso está a se passar com você, se você está a viver essas situações que vamos mostrar aí agora. Acompanhe. A depressão alimenta-se no silêncio. No início são as pequenas coisas que luta e que decide ignorar. É como uma dor de cabeça. Diz a si própria que é temporário e que vai passar, ou que então é apenas um dia mau, mas não é. Está presa neste estado de espírito em que diariamente tem que usar uma máscara social e tem que continuar a conviver com as pessoas porque é isso que tem que fazer, porque é isso que todos os outros fazem. Mas o problema não desaparece, o problema não vai embora. Luta para fazer um teatro todos os dias e isso começa a custar-lhe mais e mais. Começa a afastar-se dos seus amigos e da sua família, às vezes deixando-os completamente à parte. As pequenas coisas que costumavam trazer-lhe alegria tornam-se inúteis. Até as tarefas mais simples tornam-se dolorosas. E é por isso que lhe falta motivação e prefere viver no seu mundo, isolada de tudo e de todos. E de repente, encontra-se a viver em câmara lenta. Os dias tornam-se indistinguíveis, apenas o barulho branco. Apenas peso a encher a sua mente e o seu corpo. Sente-se como se nunca mais pudesse voltar a ser feliz. Continua a afastar-se e a destruir relacionamentos. Mas existe uma parte em si que quer que as coisas fiquem bem. Uma vontade repentina em querer ser positiva e sair desse estado depressivo. Mas é tudo muito breve. E logo você desiste. Nada mais faz sentido na sua vida? A baixa autoestima e a falta de objetivos torna-se cada vez mais insuportável?
pensa na morte como a solução? Então hoje está no canal certo. Hoje você ficará a conhecer o caminho para a libertação da depressão. Você que está a viver com depressão, já procurou especialistas, vem tomando medicações e nada tem dado resultado. Os dias para você têm sido longos, porque quando a pessoa sofre com depressão, cada dia parece um ano. Para ela, as horas não passam. Então, é devido à ansiedade que ela traz dentro de si, devido à dor da alma. Não tem dor maior do que a dor da alma. É a pior que tem, é a pior dor. E você está, talvez, sofrendo com essa dor na alma, por uma situação na família, por uma situação do casamento, por uma situação que há muito tempo vem acompanhando a sua vida, ou às vezes você não entende o motivo, você não entende a razão, não entende o porquê dessa condição. É preciso acabar com a depressão antes que ela acabe com você. É preciso dar um basta a esse sofrimento. É preciso tomar uma atitude para que essa situação venha mudar. Eu quero agora colocar à disposição de todos o nosso telefone para você entrar em contato conosco para pedir ajuda, para pedir oração. Você quer ajuda? Você quer um atendimento? Quer um aconselhamento? Você precisa desabafar? Precisa de uma ajuda em oração? Então, se você ligar agora, você vai encontrar esse apoio. Nós temos uma equipe atendendo, essa equipe está atendendo a todas as pessoas. Você pode ligar nesse instante para o número que aparece na sua TV. É o 21 034 60 99. O pastor Mairone está agora, inclusive, na nossa central de atendimento, recebendo todas as chamadas. Bom dia, pastor Mairone. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui de plantão fazendo esse atendimento e essa pessoa que nos acompanha, ela pode ligar, pedir a sua oração, desabafar e mais do que isso, ela pode marcar um atendimento hoje mesmo com um dos nossos pastores. Você aqui de Grande Lisboa, você pode ligar para marcar aqui no Templo Maior, com toda a equipe aqui do templo, e para uma das nossas igrejas universais aqui de Portugal, que nós temos a morada e podemos fazer essa marcação desse atendimento com os pastores. Várias pessoas já têm ligado, eu tenho aqui o nome do José de Amadora, ele sofre com depressão e pede ajuda. Temos a Sandra de Coimbra, ela pede oração pela sua vida sentimental, porque está sofrendo e ela precisa de tomar uma decisão. E temos também a Gabriela de Oeiras, que pede oração em favor da sua saúde, do seu estado emocional. Ela diz estar muito afetada devido aos problemas familiares. Bem, nós temos aqui o nome de várias pessoas que têm ligado e essa pessoa que nos acompanha pode fazer o mesmo. Como disse, ligar, marcar seu atendimento, desabafar, pedir essa oração. Nós estamos aqui de plantão para poder ajudar. É com o senhor, bispo. Inclusive, quem quiser agendar um atendimento, se você quiser agendar, por exemplo, você quer agendar comigo esse atendimento, então você pode entrar agora no WhatsApp. Eu vou colocar aí o número para você. O WhatsApp é o 91-861-7038. Você que quer agendar um atendimento, você que está com depressão, sua vida vai de mal a pior, você tem tido todos os sintomas que nós temos mostrado aqui nos programas, e você diz assim, eu preciso agendar um atendimento. Você pode marcar conosco, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 91-861-7038 para agendarmos um atendimento. Nós vamos retornar a sua mensagem. Mande uma mensagem, não ligue não. Mande uma mensagem pelo WhatsApp, não mande mensagem de voz, mas mande uma mensagem escrita. Gostaria de agendar um atendimento, tenho depressão, preciso conversar, preciso de ajuda. Então nós vamos marcar o melhor horário para você. Vamos ver aquele horário que você vai ter condições e vamos aguardá-lo para esse aconselhamento, para esse atendimento. Você quer agendar então conosco? Agende agora pelo nosso WhatsApp, 91-861-7038. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração por todos vocês aqui no programa. Vou pedir a Deus por você, pela sua casa e também por toda a sua família. Se você quiser a nossa ajuda em oração,
você pode entrar em contato conosco, pode ligar também aqui para o programa, tá bem? A senhora Margarida está conosco aqui hoje no programa e ela tem uma história triste para contar do que ela viveu. Foi triste, mas ela já não tem mais essa história de dor, de sofrimento. Pelo contrário, a vida dela hoje é outra, é mudada. Mas a senhora, dona Margarida, sofreu com depressão, né? Tudo bem com a senhora? É verdade. Tudo bem. Obrigado por ter vindo ao programa contar o seu testemunho para ajudar as pessoas que estão a sofrer, que precisam de um apoio, né? Esse é o objetivo. A senhora passou a ter depressão a partir de que momento? Desde que tive o meu segundo filho, que é uma menina. Foi aí que eu entrei então em depressão profunda. Mas tudo isto, toda a depressão é causada pelo arrastamento de várias situações que a gente passa pelo longo da vida. E então foi aí quando eu entrei em depressão profunda, mesmo que eu não fui capaz de tomar conta da minha filha, tive que pedir a uma colega minha para cuidar dela, porque eu tinha que ficar de cama para fazer o tratamento do sono para melhorar, porque eu já, como trabalhava e cuidava dos miúdos, a minha depressão foi mesmo de eu cair mesmo no trabalho. Porque eu andava com dificuldades e aí caí no trabalho mesmo de exaustão e foi quando me levaram para o médico foi obrigado a passar-me então um tratamento bem agressivo para eu poder ficar em casa para fazer o tratamento, porque caso contrário eu não tinha como resolver a situação. Ia levando a vida, porque os problemas eram bastantes e então não era o que me levava a andar com a vida aos poucos, vamos lá, empurrar com a barriga, né? Porque não tinha como dar a volta por cima, porque o meu marido trabalhava por turnos, eu tinha um filho já com 8 anos e nasceu então a minha filha. Foi aí que, com o nascimento dela e com o trabalho do meu marido a trabalhar durante os turnos e eu a trabalhar também durante o dia, foi o que me levou a mesmo entrar na depressão e ter que pedir a uma colega minha para tomar conta da minha filha para eu poder fazer então o tratamento para a depressão. A senhora, então, começou depois de ter tido essa filha? Foi. Quer dizer, foi um momento que a senhora precisava muito do apoio do marido. Exato. Mas não podia, ele trabalhava. Por turnos, porque a depressão já vinha antes. Só com o nascimento da menina, fui mesmo abaixo, foi mesmo a exaustão. Quer dizer, a senhora ficou sem condições de cuidar da casa, cuidar dos filhos. A senhora ficou numa situação muito crítica, a senhora ficou debilitada. Fiquei mesmo, Sr. Bispo, porque como eu dizia, é o acumular de muitas situações que eu levava pela vida fora. Porque eu tinha que estar a trabalhar e a tomar conta da criança. E aí todo o tempo que eu fazia de pai e de mãe e trabalhava e não tinha apoio, como eu estava sempre sozinha, não foi fácil, foi uma vida bem complicada. E foi aí que eu fui mesmo abaixo. Não foi fácil ter que me afastar da minha filha, não ter condições de tomar conta dela e ter que a entregar para uma colega de trabalho. A senhora tomava muita medicação? Eu tomava, Sr. Bispo, eu tomava bastantes comprimidos, porque o meu filho disse-me assim: mãe, a medicação que tu estás a tomar é mesmo uma droga. E realmente era, porque eu tinha que estar uma semana de cama a dormir para poder fazer o tratamento. E realmente fiquei esse tempo. Melhorei um pouco, mas não foi... Deu para depois, ainda não cheguei a trabalhar, estava ainda com baixa. E foi quando eu recebi um convite para eu então para ir a um sítio, não me disseram o sítio. Recebi um convite para eu ir à igreja, porque eu não sabia onde é que era, porque disseram-me assim: Margarida, a tua situação não está boa, mas eu tenho um sítio onde tu te podes resolver essa situação. E eu então aceitei esse convite e foi quando eu fui para a igreja, porque pela mão do homem não era capaz, pelas minhas forças também não.
não era capaz de resolver. Então foi aí quando eu fui para a igreja resolver a minha situação. A Igreja Universal? Mesmo. A Igreja Universal. Certo. E a senhora ficou livre da depressão? Fiquei, Sr. Bispo. Fiz o tratamento de libertação e da saúde e aí acabei por ficar então livre da depressão que eu estava. Como está a vida da senhora hoje, dona Margarida? A minha vida, para a depressão nunca mais tomei um comprimido, porque Jesus é a que me dá força, a que me dá saúde, comprimido para a depressão e para nada. Nunca mais tomei comprimido nenhum para doença nenhuma. E estou aqui forte e firme, Sr. Bispo. Estou aqui, estou bem. Nunca mais teve depressão? Nunca mais. Essa depressão nunca mais chegou. Tá certo. Nós temos também outro testemunho que eu queria colocar para vocês. Se você acompanhar agora com atenção o testemunho da senhora Elisa, essa senhora sofreu bastante. Ela tinha um filho depressivo e esse filho tentou o suicídio. Às vezes você propriamente não tem depressão, mas está a conviver com essa situação, porque dentro da sua casa tem uma pessoa que você ama muito, tem o seu marido, tem o seu filho, tem alguém da sua casa que sofre com depressão. E essa pessoa tem trazido muitas preocupações para você, porque devido ao problema dela, você não tem paz dentro de casa, porque você fica pensando que a qualquer momento ela possa fazer uma besteira, ela possa tentar tirar a própria vida. Então, é uma situação. Eu atendi casos, por exemplo, como teve o caso de uma senhora, que ela dizia o seguinte, que ela tinha uma filha com depressão, então ela saía escondendo tudo dentro de casa. Ela pegava facas, instrumentos cortantes e ela escondia tudo, porque a filha tinha crises na depressão e ela pegava facas para se cortar. Então, era um terror dentro de casa, era um desespero para toda a família. Então, muitos convivem com isso. A senhora Elisa passou por isso, um filho depressivo e que chegou a tentar o suicídio. Vamos à história dela. O meu marido, portanto, que veio a ser meu marido, ele mudou completamente. Ele tornou-se uma pessoa extremamente agressiva, então aquele medo que eu tinha na infância, eu voltei a ter. Só que muito mais acentuado, porque eu estava a viver dentro de casa que uma pessoa que do nada gritava comigo, ficava transtornado e eu não sabia o que era, não sabia o que estava a acontecer. Certa vez, o meu marido, quando chegou a casa, disse-me assim: eu não sei porquê que eu, quando estou fora, quando estou longe, estou com os meus amigos, eu quero vir para casa, tenho saudades. Mas depois, quando eu chego a casa, eu começo a subir as escadas e eu começo a ficar nervoso. E isso aconteceu durante muitos anos. Entretanto, tivemos um filho, ele tornou-se agressivo também para o filho, ele partia os brinquedos do filho, e eram coisas que eu não conseguia entender. E foi então que o meu filho entrou em depressão. Quando ele entrou em depressão, deixou de ir à escola, não conseguia ir para a escola, e a professora, a psicóloga da escola, quando conversou com ele, disse que a situação dele estava muito avançada e que ele tinha que fazer tratamento psiquiátrico. E quando me disse aquilo, eu não quis acreditar. Como é que, de repente, um rapaz que era tão alegre, tão bem disposto, desportista, tinha as melhores notas em desporto, de repente quer ficar no quarto escuro, quer ficar isolado, não consegue estar no meio da multidão, não falava comigo, não conseguia falar, eu fazia-lhe perguntas, ele não respondia, era uma tristeza muito grande que ele transmitia, tinha os olhos muito tristes, inclusive a médica perguntava: mas porquê que tu és tão triste? Porquê que ele tem os olhos tão tristes? Porque ele via a médica via que ele não era um miúdo abandonado, que não tinha amor. Não, todos nós, eu e a minha família, estávamos com ele, dávamos amor, dávamos atenção, mas ele não reagia. Até que uma psicóloga da escola disse-me: não insista com o seu filho porque ele está em sofrimento. Não insista, deixe-o ficar em casa o tempo que ele precisar. Então foi o que eu fiz. Só que a situação foi piorando, a ponto de ele perder a sanidade mental. Ele começou a falar sozinho,
porque não convivia com ninguém. Ele via vultos, ele tinha medo, ele tinha ataques de pânico. Até que um dia ele atirou-se do 3º andar, que era da nossa casa. Ao meio-dia, estava eu no trabalho, quando eu recebo um telefonema, era ao 12h20 mais ou menos, recebo um telefonema a dizer que ele tinha-se atirado da varanda. Eu entrei em desespero, porque do 3º andar era morte certa. Mas graças a Deus, ele não morreu. Deus pôs a mão e livrou. Então ele ficou internado na psiquiatria durante algum tempo. Enquanto ele estava internado, eu ia todos os dias, eu ficava com ele o tempo todo. Então foi nessa altura que eu ouvi um programa da rádio sobre a Igreja Universal. Eu tinha muita vontade de ir, porque aquilo que eu ouvia, de facto, eu achava que ia ajudar-me. Mas eu, ao mesmo tempo, tinha medo de ir, porque eu ouvia falar tão mal da igreja que eu tinha medo. Eu pensava assim, o que é que eu vou e o que é que me vai acontecer? O que é que me vão fazer? De tão mal que me falavam da igreja. E isso levou muito tempo, eu tomar a decisão de ir, levou muito tempo. E as coisas iam piorando cada vez mais. Até que um dia eu ganhei coragem. Eu fui. Quando eu entrei, foi tão maravilhoso aquilo que eu ouvi. Foi. Parecia um oásis no deserto. Eu fui tão bem recebida. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. As pessoas ajudaram-me. O pastor atendeu-me. Explicaram-me o que é que tinha acontecido na minha vida, o que é que estava a acontecer. Eu disse ao pastor, eu estou tão cansada, pastor, eu estou tão cansada. Eram as palavras que saíam da minha boca. E o pastor abriu a Bíblia. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E foi o que aconteceu. A partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida mudou. E nesse dia, na Igreja Universal, foi uma coisa marcante para mim. Foi o pastor dizer assim, se você tem alguém que lhe faz mal, se você tem alguém que lhe persegue, pense nessa pessoa e vamos orar por ela. Aquilo foi para mim foi muito marcante, porque foi precisamente o contrário daquilo que eu ouvi noutros sítios e tudo aquilo que eu ouvia contra a Igreja Universal. E foi de facto onde eu encontrei ajuda. Na semana seguinte, eu levei o meu filho. Eu, quando cheguei a casa, eu disse ao meu filho que tínhamos que ir a um sítio onde nos iam ajudar. Ele foi comigo. Nós os dois deixamos de ter medo, nunca mais tivemos medo de nada, ele nunca mais teve ataques de pânico. O meu filho hoje é muito sorridente, ele que não conseguia estar no meio das pessoas, ele hoje faz parte do grupo Força Jovem, ele convive com todos, ele brinca, ele sorri, ele é muito prestativo, ele conversa. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, sou muito feliz, eu tenho objetivos. A força que eu tenho hoje é muito maior do que a força que eu tinha com 25 anos. Eu hoje consigo fazer coisas que eu na altura não conseguia fazer, porque havia uma fraqueza muito grande dentro de mim. Hoje não. Hoje eu sou forte, o Espírito Santo orienta-me e dá-me forças e mostra-me o que eu devo fazer. Você também pode ficar livre da depressão, você pode sair da depressão. A cura que você procura existe e você pode encontrá-la como essas pessoas que têm dado depoimentos. Essas pessoas que têm contado suas histórias, elas chegaram ao Universal com depressão
e em alguns casos, algumas pensavam até em morrer, pensavam em acabar com a própria vida. Hoje não. Hoje elas são pessoas totalmente diferentes. Eu queria que você acompanhasse essa matéria que vamos colocar agora, que fala dos sintomas da depressão. Verifique aí se você tem algum ou alguns desses sintomas que vamos mostrar. Acompanhe. A angústia sentida sufoca e cria um estado de bloqueio e apatia onde se chora facilmente. Uma tristeza constante que não se controla. A depressão é muito mais do que angústia ou sofrimento normal. É uma doença que envolve sinais e sintomas que irão durar semanas, meses ou anos. Os sinais são: sentimentos de desamparo e desesperança. Sente que nada vai melhorar e que não há nada que possa fazer para melhorar a sua situação. Alterações do sono. Sente que dorme excessivamente, que tem dificuldade em adormecer ou que acorda muito cedo. Raiva ou irritabilidade. Sente-se agitado, inquieto ou até mesmo violento. O seu nível de tolerância é baixo e irrita-se com facilidade. Perda de energia. Sente-se fatigado, lento e fisicamente esgotado. Sente todo o corpo pesado e até mesmo pequenas tarefas o podem esgotar. Autoaversão. Critica-se constantemente, desenvolvendo fortes sentimentos de inutilidade ou de culpa. Comportamentos autodestrutivos. Como um escape à dor sentida, adota comportamentos abusivos como o consumo de substâncias psicoativas, o consumo de álcool, o jogo compulsivo ou mesmo a automutilação. Problemas de concentração. Tem problemas em concentrar-se, em tomar decisões e tem lapsos de memória frequentes. Desconforto e dores inexplicáveis. Sente um aumento de queixas físicas, como dores de cabeça, dores nas costas, dores musculares e dores de estômago. Ideias suicidas. Nos casos extremos de tristeza e depressão, algumas pessoas entram em espirais de angústia tão grandes que, ao não encontrarem uma forma de alívio para as pressões da sua mente, a morte pode parecer ser a única saída. Se se identificou com algum destes sintomas, você pode estar a ser vítima de depressão. Mas existe um tratamento, em 3 minutos, sem internamento, sem remédios e completamente gratuito. Saiba mais numa Igreja Universal mais perto de si. Nós temos recebido muitas pessoas ao longo desses dias, pessoas que têm chegado à Universal em busca de socorro, em busca de ajuda. E você também pode ter ajuda. Aqui nós temos alguns sintomas da depressão e você pode talvez ter tristeza, sentimento de culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. Você pode sofrer com insônia ou com excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso. São coisas que podem estar a acontecer com você, porque num estado depressivo as pessoas têm vários sintomas. Qual destes tem te atingido? Você tem sofrido há quanto tempo? As medicações não têm feito efeito, não têm ajudado na cura, porque não há uma cura. A medicação ela vai ser um paliativo, vai dar condições à pessoa de enfrentar o dia a dia, de trabalhar, mas resolver o problema só mesmo através da fé, um milagre. Deus pode livrar o depressivo. Deus pode arrancar esse mal, porque o mal está na sua alma e Deus tem o poder de entrar, de tocar na alma de uma pessoa e tirar dela toda a dor, todo o sofrimento que ela carrega. Eu vou conversar com a Ana, Ana Silva, que está conosco no Skype, e ela também tem uma história de sofrimento causado pela depressão. Não é isso, Ana? Bom dia. Bom dia, senhor bispo. A senhora tinha depressão e sofreu há quanto tempo? Eu sofria na minha adolescência, para jovem, sem causa aparente.
eu comecei, para toda a gente eu era uma pessoa alegre, mas dentro de mim já desde criança nutria um medo de morte inexplicável. E na minha adolescência eu comecei a ter ataques onde ninguém sabia o porquê desses ataques. Eu tentava contra a minha própria vida, contra a vida de quem estava perto de mim, e ao ponto de os meus pais ter que me levar para a psiquiatria. E inclusive eu tive que ficar internada, porque todos os exames, as dores de cabeça que eu sentia, todos os exames que eu fazia davam normal. Só que a tristeza, o medo de andar na rua, o medo de trabalhar, a angústia, a tristeza, tudo isso estava dentro de mim. E essas vozes que eu ouvia dentro da minha cabeça eram insuportáveis. Não conseguia ter sossego, nem de dia, nem de noite. Inclusive a minha família, quando eu via coisas que mais ninguém via, a minha família procurava. Eu disse, está ali alguém e só me quer fazer mal, e só me quer fazer mal. E eles procuravam e não tinha lá ninguém, de facto não tinha ninguém, porque só eu ouvia. Então eu cheguei num estado tal de nervoso extremo que a minha vida foi 2 anos enfiada dentro de um quarto. Eu não saía para a rua, amigos tinham medo de chegar perto, porque os ataques podiam me dar na rua. Eu tentava, contra a minha própria vida, a tentar me jogar da janela. Os meus pais tinham que esconder facas, tinham que esconder medicação, tinham que esconder tudo o que fosse, porque eu colocava em perigo a minha vida e de quem estivesse perto de mim também. Quer dizer, quando você tinha esses ataques, não é? Você é tomada por um sentimento de raiva, de ódio, era isso? Sim, eu ficava incontrolável, eu não sabia, eu não conseguia ter noção daquilo que estava a fazer. Os vizinhos mesmo, quando se apercebiam, porque se eu tivesse que fugir pela estrada, toda a gente tinha que ir correr atrás de mim, porque eu não via, eu podia me colocar à frente de um carro, quantos carros às vezes não tinham que parar, eram os meus pais, vizinhos, pessoas próximas, com medo porque eu podia morrer ali. Quer dizer, você era tomada por aquela raiva e na hora pediu o controle das suas emoções, você não conseguia se controlar na hora. Pegava uma faca, se alguém tentasse ali te deter, você poderia até ser agressiva com aquela pessoa, não é? Sim, com quem quer que fosse, Sr. Bispo, com quem quer que fosse. Não conseguia, eu não sabia, eu ficava horas assim, e quando eu tomava, digamos assim, a consciência, eu só chorava. Era um desespero muito grande dentro de mim. Era uma dor muito grande na alma, não ter sossego para conseguir dormir, as vozes não se calavam na cabeça, era constantemente, faz isto, faz aquilo, tu não prestas, tu não vais conseguir, tu não és ninguém, olha só, olha o que tu és. Então eu perdia a vontade de comer, não comia, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada da vida, nada. Só vivia ali, todos os sonhos, durante aquele período todo eu não tinha sonhos, eu não tinha nada. Eu só queria que aquela dor, que aquilo saísse de dentro de mim. E o desespero era tanto que nesse dia que eu tentei o suicídio eu só queria calar. Eu queria que parasse todas essas vozes, eu queria que o meu sofrimento acabasse. A minha alma gritava por socorro. Você tentou e então suicídio. Eu disse, a única forma que eu tentei. Eu disse, a única forma que eu tenho, eu vou tomar tudo o que eu apanhei de medicação em casa, tudo que eu tomava, de medicação que tinha para lá, tudo isso eu tomei. E eu disse, agora eu vou fugir e eu vou morrer e ninguém vai saber mais de mim aonde eu estou. Ainda tentei sair de casa, só que a medicação começou a fazer efeito, eu regressei, a única coisa que eu recordo é de chegar em casa e depois não recordo mais nada. Acordei no hospital. E a partir daí, o Sr. Bispo consegue imaginar, os meus pais era muito mais vigiada, porque eles tinham que esconder
tudo, porque o medo era constante que eu voltasse a tentar ou fazer coisas piores ainda. Quer dizer, o seu sofrimento levava também sofrimento para toda a sua família, né? Todos os seus pais sofriam. Imagina aquela situação, você tentou suicídio e foi parar no hospital, fica imaginando a dor dos seus pais também e das pessoas da sua família e de amigos que não entendiam. Na realidade, ninguém entendia por que você estava daquele jeito, né? É o que acontece com o depressivo, as pessoas não entendem, e nem a própria pessoa que tem depressão consegue entender o porquê ela está daquela maneira. É aí que alguns se desesperam, vêm esses pensamentos, essas vozes, como no seu caso, aqueles pensamentos em que a pessoa vem à mente dela, você não merece, você não presta, você morre, que você vai sair do sofrimento, ninguém gosta de você, você é feia. Então a pessoa começa a colocar um monte de defeitos em si mesma. E aí vem o desespero. Agora, Ana, depois de tanto sofrimento, foram quantos anos de depressão? Eu vivi assim 2 anos, Bispo. Assim, o sofrimento, o auge mesmo, foi 2 anos assim. Mas esses 2 anos parece que foi a eternidade, né? Uma vida. Uma vida inteira. Pois porque, apesar de ser muito jovem na altura, assim, aparentemente, o que é que uma jovem... Não tinha preocupação, Sr. Bispo, eu tinha uma boa casa, não me faltava nada, aparentemente não faltava nada, mas dentro de mim faltava-me tudo, porque eu não tinha alegria para viver, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pensar assim, eu vou ter um futuro. Não, eu pensava, isto acabou para mim, e não vou sair disto, porque é que isto me acontece, porque é uma luta diária, é uma luta constante na nossa mente, é uma luta de dia, de noite, a todo momento. Compreendo. A gente tenta preencher com pessoas, ou estar perto das pessoas, mas nada traz esse alívio que a gente tanto quer e não o encontrava. Mas hoje você não tem mais depressão, né, Ana? Hoje não, Sr. Bispo. E hoje, como foi graças a Deus, não... Como foi que você ficou curada da depressão? Então, a minha cunhada, ela estava a passar por uma situação com cancro. E ela ouviu falar sobre a igreja e ela veio. A Igreja Então, Universal. como ela sabia da minha situação, sim. E então, como eu estava a ver os resultados na vida dela, então eu vim. E eu aceitei o convite e eu vim. E logo no primeiro dia, isto foi algo que foi assim muito surpreendente, todo aquele peso que eu carregava comigo, logo no primeiro dia, no primeiro tratamento, eu senti uma diferença muito, muito grande. Eu já saí dali, eu posso dizer que no primeiro dia eu já saí dali diferente daquilo que eu cheguei, muito diferente. Um alívio, uma força, eu sentia-me mais leve, com mais ânimo. Então, logo ali no primeiro dia eu vi uma diferença muito grande na minha vida. E depois, conforme o tempo foi passando, as orientações que me foram dadas, eu fui largando a medicação, porque eu tomava muita medicação, eu fui largando tudo, deixei de ir ao psiquiatra, psicólogo, e tudo isso começou a mudar. A tristeza foi embora, os vultos foram embora, as vozes foram embora, tudo aquilo que eu trazia desapareceu completamente. Quer dizer, depois de ser hospitalizada, de ficar no hospital psiquiátrico, depois de tentar suicídio, depois de tomar medicações sem resultados, hoje você está livre, você tem paz. Aqueles ataques que você tinha de nervosismo, de pegar armas, de sair correndo para a rua, de tentar se matar, isso acabou. Acabou, Sr. Bispo. Tem pessoas, vizinhos que me veem e dizem assim, ué, quem te viu, quem te vê? Elas ficam assim... Ficam a olhar maravilhados porque é uma diferença enorme, muito grande. E qual é o centro de ajuda da Universal que você chegou? Eu, na altura, quando cheguei, foi no Porto, porque certo. Não havia na minha cidade. Então, foi lá que eu cheguei. Tá ok, então.
E muitas pessoas, muitos estão acompanhando a programação no Porto. Aí nós temos muitos templos aí, muitas igrejas no Porto. Tem o nosso cenáculo lá com o Bispo Rodrigo, que fica na rua, tá ali, Egas Muniz 485. Tem em Matosinhos, tem Vila Nova de Gaia, na rua do Agüeiro 151. E tem aí, qual é a cidade que você tem frequentado? Em qual cidade? Em Paredes, Sr. Bispo. Sabe a morada? É na Avenida... Sim, senhor, Sr. Bispo. É na Avenida Comendador Abílio Seabra, na entrada 7, no antigo cinema do Val de Sousa. Então, se alguém quiser conversar contigo, ver a sua história, essa pessoa que precisa, talvez, de um aconselhamento, precisa de uma ajuda, você poderá ajudar essa pessoa? Se ela te procurar nesse endereço, ela encontra? Com certeza, vai me encontrar com certeza. Tá bom, então. Ana, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Sim, senhor. Bom dia, Sr. Bispo. Obrigado. Bom dia. Muito bem, você pode ficar livre da depressão, sem medicação, sem internamento e totalmente gratuito, sem pagar nada. Muitas pessoas têm chegado aos templos da Universal. Muitas pessoas com depressão e, graças a Deus, elas têm saído livres, totalmente libertas, totalmente curadas. Faça um teste. Para que continuar a sofrer? Para que continuar do jeito que você está? Nós estamos mostrando aqui que tem jeito, tem saída, tem solução. Você já pensou em morrer, em dar cabo da própria vida? Você tem estado numa situação crítica. Se a sua alma está enferma, você pode ficar livre desse sofrimento. Você pode ficar livre dessa dor, dessa angústia. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração por você. Dentro de instantes, nós vamos retornar à nossa central de atendimento, onde tem chegado as ligações. Mas antes, pastor Pedro está aqui conosco e tem aí uma pessoa pedindo ajuda, pastor Pedro? Sim, senhor bispo. Bom dia. Ele diz assim: bom dia, estou totalmente desanimado na vida, pois estou desempregado há quase 4 anos e já não tenho mais subsídios para me manter. E tenho feito pequenos trabalhos para manter a minha família. Não tenho recurso para os meus filhos. E tudo que quem tem provido com muita dificuldade é a minha esposa. Não sei mais o que fazer. É o Antônio Marcos, bispo. Olha, Antônio, hoje ainda você pode ter a solução desse problema. Hoje. Porque você falou de problema econômico. Coloca aí a mensagem dele para eu poder analisar aqui novamente. Veja, você fala aí, desanimado da vida porque está desempregado há quase 4 anos. Bom, não tem dinheiro para se manter, né? Faz aí pequenos trabalhos, enfim, os filhos precisam das coisas, não, mas você não tem recurso para ajudar os seus filhos, então vem as dificuldades, e aí vem problema dentro de casa, problema com a esposa, enfim. Então, ô Antônio, deixa-me dizer uma coisa a você. Hoje, na Universal, nós também trabalhamos para ajudar as pessoas que têm problemas econômicos. Então, você pode procurar qualquer templo da Universal hoje, essa situação que você está vivendo vai mudar. Nós vamos determinar que você fique livre desse sofrimento, que você saia dessa situação. Deus pode mudar a sua vida. Então, levante sua cabeça. Eu sei que os problemas são grandes, às vezes as pessoas se desanimam, é o problema econômico, é o problema familiar. Às vezes as pessoas ficam sobrecarregadas e não sabem o que fazer. Mas Deus pode mudar essa situação, Antônio. Nós trabalhamos hoje na Universal para ajudar as pessoas endividadas, desempregadas, empresários que estão perdendo tudo, pessoas que têm causa na justiça, pessoas que estão desanimadas porque trabalham muito, mas não veem resultados. Então hoje nós ajudamos essas pessoas com as orações, com aconselhamento e graças a Deus, muitas pessoas têm saído da situação difícil que estavam vivendo e hoje a vida está totalmente diferente. Então se você quiser ajuda, você pode nos procurar, pode procurar uma Universal mais perto de si. Agora eu vou retornar à nossa central de atendimento com o pastor Maione, que tem várias ligações aí, né, pastor Maione? Exatamente, senhor bispo. Temos aqui a Tatiana de Benfica. Ela está com problemas de saúde, problema na tireoide e pede ajuda em oração. Temos o Jorge de Cascais que ligou e por conta do divórcio que ele está enfrentando, ele está com problemas de ansiedade, nervosismo e ele pede ajuda em oração para superar a depressão. Temos também aqui a Maria de Matosinhos. Ela pede oração pela saúde,
ela tem dores no corpo e insônia, ou seja, sintomas de uma depressão. E essa pessoa que nos acompanha, seja de Portugal ou até mesmo de toda a Europa, você pode ligar para cá para saber a morada da Igreja Universal mais próxima de si. Nós temos aqui a listagem completa e caso essa pessoa queira saber aonde é a Igreja Universal mais próximo dela, você pode entrar em contato conosco, que nós iremos dar a direção para que hoje mesmo você venha encontrar esse apoio, assim como essas pessoas que nós lemos o nome dela aqui. É com o senhor, bispo. Você também pode entrar no nosso site, aparece aí, site da Igreja Universal, igrejauniversal.pt, que você vai saber também qual a morada mais perto de si, tá bom? Você vai ter todo o apoio, toda a ajuda que você necessitar. Se o seu problema é físico ou na alma, nós estamos falando de pessoas que sofrem com depressão, pessoas que já tentaram dar cabo da própria vida, que já procuraram em diversos lugares a saída, a solução e não encontraram. Se você quer ajuda, nós podemos te ajudar. E você não tem que pagar nada. Nada, nada, nada. Eu sei que você já acompanhou tantas notícias falsas, mentirosas, porque falar mal da Igreja Universal do Reino de Deus, você sabe que dá ibope, não é? Dá ibope, dá dinheiro porque vende-se publicidade, não é? Então é vantagem para quem fala mal. Então, se você, amiga, amigo, acompanha essa programação e você diz assim, mas disseram tão mal da igreja, eu pergunto, essas pessoas que fazem isso, deram o que para você? Fazem o que para você? O que elas fazem para ajudar? Então, nós temos estado aqui de manhã, tarde, noite, você entra, procura a Igreja Universal, você encontra as portas abertas. E ninguém faz isso, ninguém dá atenção para as pessoas que você recebe na Universal. Então, essas pessoas não vão poder fazer nada por você, porque elas próprias não podem fazer, às vezes, nem por elas mesmas, porque elas também têm uma vida sofrida e vazia. Você pode ter a sua vida transformada pelo poder da fé. Deus pode mudar a sua situação. Conheça o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Entre. Se você entrar e ver que realmente é o que essas pessoas maldosas dizem, então você fala, olha, eu não volto nunca mais, porque eu fui lá e vi que é verdade. Mas comprove, não coma pelas mãos dos outros. Você é uma pessoa inteligente e não deve deixar ninguém pensar por você, nem tomar decisões por você. Mas você próprio deve analisar. Então entre na Universal, entre, assista uma reunião, verifique se é aquilo que dizem ou se realmente nós somos sinceros naquilo que falamos. Porque eu garanto a vocês uma coisa, muitos têm chegado à Universal, muitos, mas muitas pessoas mesmo. Principalmente depois que fizeram perseguições, aí que as pessoas ficaram com vontade de conhecer, de saber como é a Universal. E aí muitas pessoas mais chegaram e têm chegado dia após dia. Conheça você também o trabalho da Universal. Conheça, você vai saber como é esse trabalho. Para você que fala mal da Universal, até você que pensa mal da Universal, olha só o trabalho que nós temos realizado. Coloca aí o trabalho social da Universal. Coloque aí. A IURD, ao longo de mais de 20 anos presente no país, tem investido na realização de ações sociais. Ir ao encontro de quem já nada, nem ninguém tem, mas sobretudo dar um alento e coragem para se seguir em frente. Recentemente, na cidade do Porto, os Anjos da Noite saíram à rua para mais uma ação solidária. A Rotunda da Boa Vista, no Porto, é já conhecida como ponto de encontro dos desfavorecidos, de todos os que precisam de um apoio, e foi lá que um grupo de voluntários da IURD deram a cerca de 60 pessoas um aconchego que já fazia falta. Olha, acho que é um trabalho bom que ajuda muita gente, principalmente na alimentação. Não só a mim, mas como a muita gente que está na mesma situação. Claro que este trabalho ajuda muito. Acho justo e impecável. Pronto, sem isto uma pessoa passaria mais mal. Sempre continua assim, sempre. Até é muito bom para as pessoas que dormem na rua também, para as pessoas que não têm abrigo também, que é muito difícil muitas pessoas arranjar casas, porque pronto, enfim. Vocês merecem tudo. Eu sou Fernando Anjos da Noite, forem vocês. Vocês merecem tudo.
Por entre todas estas pessoas, a história de Cristiana destacou-se. Tem 27 anos, é doente e vive na rua com a mãe, porque o pai é viciado. Vícios que o levaram a episódios de agressão e violência doméstica que ambas não aguentaram mais. Tem-nos ajudado em bens alimentares e roupas. Pronto, diante daquilo que podem ajudar em alguma coisa. Quem anda assim na rua e tudo mais, ajudam bastante, sim. Nesta ação foram distribuídas refeições quentes, pão, um aconchego para uma noite que se sentia fria. E porque a rua é ainda para muitos a única morada, a IURD disponibilizou também roupa quente, várias peças doadas para enfrentar os dias vividos à mercê do tempo. Uma grande ajuda para todas estas pessoas que infelizmente fazem parte de um quadro de vulnerabilidade em que o dia da manhã não é garantido. Até lá, o trabalho solidário da IURD mantém-se firme e contínuo. Esse é o trabalho realizado pelos Anjos da Madrugada, quer dizer, um grupo de apoio às pessoas que estão nas ruas, moradores de rua, principalmente nesse período de frio, nesse período, esse frio que castiga realmente aqueles que não têm um abrigo. Então nós fizemos já a campanha de arrecadação de roupas, agasalhos, e que têm sido distribuídos. E esse trabalho não é de agora, esse trabalho é um trabalho muito, muito, muito antigo. Onde tem a Universal, nós realizamos um trabalho social fortíssimo, uma obra social muito grande, nos presídios, com moradores de rua, com pessoas viciadas. Você não faz ideia da quantidade de dependentes químicos que nós damos assistência. E quantos dependentes químicos que se livraram, hoje estão na igreja, estão bem. Mas tudo isso é um trabalho que muitos não veem, muitos não sabem. Além do trabalho espiritual, das pessoas que mudam de vida, que conhecem a palavra de Deus, há também esse trabalho social gigantesco, realizado pela Universal. Eu vou mostrar sempre aqui nos programas para vocês como acontece esse trabalho social. Todos os dias eu vou colocar uma matéria, amanhã eu vou colocar outra matéria falando desse trabalho social, tá bem? Dentro de instantes eu vou fazer uma oração em favor de todos vocês. Olha, eu quero dizer a todos, você vê aqui o nosso templo, as imagens do nosso templo, de uma das reuniões no nosso templo maior, que fica na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, onde temos realizado as grandes concentrações. Todos os domingos, inclusive, pelas 9h30, temos a concentração de fé e milagres. E as pessoas que têm chegado têm sido muito abençoadas. No programa de amanhã, eu vou anunciar para vocês algo muito bom que vai acontecer domingo agora no nosso templo maior. Algo que vai, de fato, mudar a sua vida. Você não perca o programa de amanhã, o programa Não Desista, tá bem? Mas as pessoas têm chegado à Universal e têm sido muito abençoadas por Deus. Inclusive, eu quero falar nessa quarta-feira quais os motivos da perseguição à Universal, à obra de Deus. O que move determinadas pessoas, o que move a perseguir. Então, você que quer saber a verdade, nós vamos, nessa quarta-feira, falar sobre isso. Quais os motivos, quais as razões, por que perseguem a obra de Deus? Por que o povo de Deus sempre foi perseguido ao longo dos séculos? Qual o motivo? Na Escola da Fé, desta quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Nesta quarta-feira, 20h, eu quero convidar todos. Nós vamos falar dos motivos das perseguições. Por que o povo de Deus sempre foi perseguido? O que está por trás de tudo isso? Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, 20h. Veja esse intervalo. A correria do dia-a-dia, o stress do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e o seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé. Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida.
Todas as quartas-feiras, no Templo Maior, é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá a aplicar os ensinamentos no seu dia-a-dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente irá diminuir. Escola da Fé, às 7, 10, 12, 15 e especialmente às 20 horas no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Nessa quarta-feira, 8 da noite, nós vamos aguardar você ou no Templo Maior ou em uma Universal. Eu tenho aqui o copo com água, quero fazer a oração agora em favor de todos. Você que está aí esperando esse momento, estava aguardando esse momento, vamos então falar com Deus nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero pedir neste momento em favor de todas as pessoas que sofrem. Eu peço em favor daqueles que estão aflitos, angustiados, oprimidos, deprimidos, as pessoas que entraram em contato conosco no programa, pedindo ajuda, buscando orientação, conselhos. Eu peço, Senhor, em favor de todas elas, onde quer que haja alguém aflito, uma pessoa necessitada, uma pessoa sofrida, eu peço que o Senhor as abençoe, meu Deus. Em o nome de Jesus, abençoe a essa pessoa que tem sofrido com depressão, que tem chorado, que tem se desesperado. Eu peço por essas pessoas, meu Deus, que não têm paz, que não têm alegria. A vida tem sido de choro, de dor, de angústia, de sofrimento, de aflições. Essas pessoas que têm vivido uma vida de sofrimento que parece que não tem mais fim. Os que sofrem com depressão, os que carregam uma depressão, eu peço em favor de todos eles. Peço em favor de cada pessoa, de cada vida, meu Deus. Há tanta gente aflita, há tantas pessoas desesperadas, há tantas pessoas que sofrem, há tantas pessoas que padecem. Em nome de Jesus, eu oro em favor de todas elas. Peço por elas, por aqueles que estão hospitalizados, estão no leito de dor, sejam todos abençoados. Que o copo com água seja abençoado e todos que dele beberem recebam a saúde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber juntos dessa água. Beba com fé. Muito bem. Eu tenho certeza que você que participou dessa oração, você agora se sente aliviado. Caso você sofra com algum problema de saúde ou tenha um familiar doente, terça-feira na Universal, nós temos o Dia da Cura Divina, pastor Pedro, inclusive vai estar nessa terça atendendo e ajudando as pessoas, pastor Pedro, que têm problema de saúde. Sim, senhor, bispo. Nós estaremos hoje, nesta terça-feira, durante todo o dia, e às 20 horas, juntamente com 70, porque quando Jesus deu autoridade e poder aos 70 apóstolos, eles retornaram com grande alegria devido a grandes milagres que aconteceram. E esses 70 que vão estar conosco também, eles estão cheios da autoridade de Deus para curar todos os enfermos nesta terça-feira. O tempo dos milagres não passou, porque o mesmo Jesus do passado continua a ser o mesmo Jesus hoje. Você precisa de ajuda, minha amiga, meu amigo. Você precisa de socorro. E nós temos a solução para você que está na palavra de Deus. Nós vamos mostrar a saída para os problemas. Nós vamos mostrar para todos vocês que através da fé você pode se ver livre de toda dor e de todo sofrimento. Então, procure uma Universal mais perto de si, tá bom? A todos um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.